Olá pessoal, vocês já pensaram em ir para os Estados Unidos para passar um bom tempo, 2, 3, 4 anos, e nesse período estudar e trabalhar? Se você pensa em fazer isso, o visto certo é o visto J. Meu nome é Daniel Magalhães, sou diretor nacional da Global Visa e agora vou apresentar esse tipo de visto para vocês. O visto J foi idealizado pelo governo americano para fazer uma integração entre estrangeiros e americanos. A ideia era fazer com que o estrangeiro tivesse uma vida mais completa nos Estados Unidos e que isso trouxesse mais tolerância e mais entendimento por parte do público americano. A meta do governo dos Estados Unidos é fazer isso de uma forma mais segura e saudável possível. Por isso, somente órgãos credenciados ou instituições credenciadas pelo governo americano podem oferecer esse tipo de programa. Esses órgãos são chamados de sponsors dentro do programa. O visto J é um pouquinho diferente do visto F. Ele precisa de um intermediário para poder gerenciar os programas. Todos os programas do visto J são baseados no Work and Study, ou seja, estudo mais trabalho, ou trabalho mais estudo. Vamos dar uma olhadinha um pouco mais aprofundada nos pré-requisitos desse visto? O primeiro pré-requisito para o visto J é ser aceito por algum programa e ter em mãos o seu DS 2019, ou Certificado de Elegibilidade para o Intercâmbio. Esse documento é muito parecido com o I-20, no entanto, o I-20 é utilizado somente para os vistos F e M. No caso do visto J, seria o DS 2019. Esse documento é emitido pela escola, a partir do sistema SEVIS. Muitas pessoas acreditam que SEVIS é o nome de uma taxa. Existe uma taxa ligada ao sistema SEVIS. SEVIS quer dizer Student and Exchange Visitor Information System, ou sistema onde as escolas e os sponsors entram para cadastrar os alunos, emitir os formulários e também que o DHS usa para poder fazer um background check de segurança nos alunos. Esse formulário é estritamente necessário para a entrevista e para a entrada nos Estados Unidos. É muito importante não esquecer de verificar se o cônsul assinou o seu formulário, ou então você pode ter problemas sim na entrada junto ao oficial do CBP. O segundo pré-requisito é provar que você tem dinheiro suficiente para cobrir com as suas despesas nos Estados Unidos. Nesse ponto é muito importante produzir uma documentação muito bem organizada e condizente com o programa que você vai ingressar nos Estados Unidos. O terceiro pré-requisito é ter nível de inglês suficiente para cursar o programa selecionado e também conseguir se relacionar com o público americano, já que essa é uma das finalidades do visto J. Esse item deve ser testado durante a entrevista. A entrevista dos solicitantes de visto J são feitas normalmente em inglês. Qualquer outro tipo de comprovação de nível de inglês, por exemplo, provas do TOEFL ou IELTS, devem ser entregues para a escola para saber se você tem condições de cursar o programa. O quarto pré-requisito, assim como nos vistos F e M, é ter a clara intenção de deixar os Estados Unidos ao final do programa. Vocês vão ver mais para frente que o visto J pode produzir uma inelegibilidade ao final do programa para garantir que isso aconteça. O quinto pré-requisito é cumprir com as exigências específicas de cada programa, e são 15 programas dentro do visto J. Por exemplo, no programa de au pair, você tem que ter entre 18 e 26 anos, ou no programa de trainee, você tem que ter uma experiência de trabalho de 5 anos no seu país ou de pelo menos 1 ano nos Estados Unidos. Falar das exigências específicas de cada um desses 15 programas faria com que esse vídeo ficasse muito longo. Portanto, vou apenas listar cada um desses programas para que vocês tenham ideia da abrangência do visto J. O primeiro programa é de Alien Physician, para pessoas que estão fazendo medicina ou para pessoas que já são formadas em medicina e que buscam a certificação nos Estados Unidos. O segundo programa é de au pair, para pessoas que vão trabalhar em famílias como babás e também aproveitam para fazer algum estudo acadêmico. O terceiro programa é de Camp Counselor, para instrutores de summer camps. O quarto programa é o Government Visitor, para pessoas influentes em seus países e que são convidadas para cursos ou conferências. O quinto programa é de Intern, ou de estágio. O sexto programa é de International Visitor, para pessoas convidadas do Departamento de Estado. O sétimo programa é para Professor, para professores acadêmicos. O oitavo programa é para Research Scholars, ou para pesquisadores. O nono programa é Short Term Scholar, ou para professores acadêmicos em visitas curtas, ou palestras. O 10º é para Specialists, ou para especialistas técnicos não acadêmicos. O 11º programa é para Students, onde se encaixa a maioria dos estudantes brasileiros.
O 12º programa também é muito famoso, é o Summer Work and Travel, para pessoas, por exemplo, que vão trabalhar na Disney e estudar inglês nos Estados Unidos. O 13º programa é para teachers, ou professores não acadêmicos de primeiro e segundo grau. O 14º programa é para trainees, ou novas contratações em empresas. O 15º programa é para Management Training for Trainees, ou treinamentos corporativos em gestão ou cursos de MBA. Depois de falar sobre todos esses programas, vamos falar um pouquinho sobre o 6º e último pré-requisito para o visto J. E esse é estar em conformidade com a seção da Lei de Imigração 212-E. O que fala essa seção? Ela fala que pessoas que tenham entrado nos Estados Unidos com visto J estão suscetíveis a ficar inelegíveis para vistos de trabalho por alguns anos. O interessante é que nem todo mundo que entra com o visto J fica inelegível por alguns anos para visto de trabalho nos Estados Unidos. Depende muito da área em que você vai fazer um curso ou que você vai se capacitar nos Estados Unidos. Eles fazem isso para proteger o mercado interno de trabalho. Depois dessa longa lista aí de pré-requisitos, vamos falar agora de uns temas mais interessantes que tem acerca do visto J, que é o trabalho no visto J. Muitas pessoas acabam escolhendo esse tipo de visto por conta da oportunidade, da experiência de poder trabalhar no mercado americano e até poder apresentar esse tipo de experiência no seu currículo. O detentor do J1, ou solicitante principal do visto J, pode trabalhar somente dentro do programa, somente no trabalho que o programa oferece, específico para aquele programa, e só pode trabalhar também por 20 horas semanais. Por exemplo, o au pair, que é o visto para pessoas que vão fazer babá e estudo, só pode trabalhar na casa da família cuidando de crianças. Ela não pode simplesmente ir ao mercado de trabalho, procurar um trabalho qualquer. Ou um trainee, por exemplo, só pode trabalhar na empresa que foi selecionada. O dependente do J1, que é o J2, também pode trabalhar nos Estados Unidos, mas esse pode trabalhar em horário integral, 40 horas por semana, e em qualquer área que ele tiver competência para trabalhar nos Estados Unidos. Uma coisa interessante é que estudantes no visto J1 só podem trabalhar dentro do campus. Eles podem trabalhar fora do campus em caráter de exceção. Muitas pessoas acreditam que no visto J você pode trabalhar em qualquer lugar. Isso não é verdade, tá, pessoal? O estudante pode trabalhar dentro do campus, meio período também, 20 horas semanais. Fora do campus, ele pode trabalhar também só 20 horas semanais, num caráter de exceção, numa necessidade diante de uma situação muito difícil economicamente falando. Pessoal, por fim, eu gostaria de dar duas informações relevantes. A primeira é que ao final do seu programa no visto J, você pode ficar 30 dias ainda nos Estados Unidos para fazer turismo ou se programar para retornar. Pessoal, por fim, eu gostaria de dar duas informações relevantes. A primeira é sobre o Grace Period. Ao acabar o seu programa no visto J, você ainda pode ficar 30 dias nos Estados Unidos para fazer turismo ou se organizar para retornar ao Brasil. A segunda é sobre a validade do visto. Diferente do visto F e do visto M, que tem validade somente de 180 dias, o visto J pode ter validade de até 4 anos. Então, a validade do visto vai quase sempre coincidir com o final do programa. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deem like, compartilhem. Se tiverem qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. Eu estou à disposição para poder responder e ajudar vocês. Até a próxima.